A liberdade nunca está a mais do que uma geração de distância de ser extinta. Nós não a passamos aos nossos filhos na corrente sanguínea. Ela deve ser protegida e entregue para que eles façam o mesmo. Essa é uma perspicaz sacada do Ronald Reagan, que nos indica que teremos liberdade para nós e para os nossos filhos se permanentemente lutarmos por ela. Na história, não faltaram pessoas dispostas a lutar o bom combate, e Ludwig von Mises foi destaque entre elas. O lema do Mises desde o colégio foi extraído da Eneida, um poema épico de Virgílio e também um dos principais mitos fundadores da Roma antiga. Tu necede malis, sed contra audentiorito. Não ceda ante a desgraça, mas prossiga com ainda maior determinação. Considerado o último cavaleiro do liberalismo, principalmente no pós-guerra e após a publicação da sua obra-prima, que é o Ação Humana, Mises dedicou sua vida à intransigente defesa das liberdades individuais e do livre mercado. Enfrentou o totalitarismo comunista soviético, o fascismo e o nazismo. Era judeu, foi perseguido pelos nazistas, se refugiou na Suíça e chegou aos Estados Unidos em 1940. E lá, na sua nova pátria, já com 60 anos de idade, o Mises prosseguiu em sua luta pela boa ciência econômica e na defesa da liberdade com ainda maior determinação, até o fim da sua vida em 1973. Recentemente, o lutador brasileiro Renato Moicano revelou a crescente influência de Ludwig von Mises, quando no UFC declarou que se você ama o seu país, leia as 6 lições de Ludwig von Mises. And let me tell you something, if you care about your country, read Ludwig von Mises and the 6 lessons of the Austrian Economic School. O livro As 6 Lições é reconhecido como uma das introduções mais acessíveis e poderosas ao pensamento econômico, político e social do liberalismo. E se originou da transcrição de 6 palestras que foram ministradas por Mises na Argentina em 1959. Mas o que leva um lutador de UFC a desejar que o mundo leia esse livro? É o seu poder transformador. E você vai conhecer esse poder nos próximos minutos nessa resenha audiovisual. Primeira lição: o capitalismo. Nessa lição, o Mises explica que o capitalismo partiu da Holanda e da Inglaterra no século XVIII, em meio a um aumento significativo da população rural que vivia na extrema pobreza, em condições subhumanas, sem oportunidade de emprego. Naquele sistema pré-capitalista, as poucas indústrias de beneficiamento existentes, que ficavam em cidades, serviam apenas os pouquíssimos ricos, e com produtos que eram caros. Ninguém sabia o que fazer com aqueles indigentes, que era, obviamente, um gigantesco problema social. Dos 6 milhões de habitantes britânicos, esses párias representavam cerca de 2 milhões. E aí surgiu uma inovação. Alguns pioneiros, comerciantes, os próprios párias, se organizaram em grupos para abrir pequenos negócios, com o propósito de produzir produtos baratos que a maioria da população precisasse. Assim, surgiu a produção em massa, e esse é o princípio fundamental do capitalismo até hoje. Empresas fabricando para as massas. As maiores empresas, em todos os lugares, são as que produzem artigos e serviços para a população em geral. E os trabalhadores dessas empresas são também os seus consumidores. Então, o próprio trabalho no sistema capitalista os torna consumidores. Alguns pensam que as grandes empresas têm enorme poder no mercado. Só que, na verdade, quem manda é o cliente. Os gerentes, os diretores, os acionistas são meros agentes, são funcionários dos clientes. Os clientes dão ordens invisíveis ao CEO da companhia e à diretoria, e são os clientes que pagam indiretamente o salário de todo mundo nas empresas. As grandes empresas só sobrevivem
se entregarem produtos e serviços melhores e mais baratos, numa imensa competição em benefício de quem? Do cliente rei. A maior mentira da história, segundo Mises, é aquela que conta que as novas fábricas urbanas britânicas, lá no século XVIII, empregavam mulheres e crianças que viviam no campo em condições melhores, mais satisfatórias. Não! Mises explica que não. As mulheres e suas crianças, elas iam às cidades para ter a oportunidade de trabalhar até 12 horas por dia em uma fábrica, porque era muito pior onde elas estavam antes, lá no campo, sem comida para si, para os seus filhos, famintos, morrendo. Embora pra gente hoje, 12 horas por dia, aquele trabalho todo, pareça absurdo, mas para eles era uma melhora. Aos opositores do capitalismo, o Mises pergunta: você sabe que a população do planeta é hoje 12 vezes maior que antes do capitalismo? Quando o Mises escreveu era 10 vezes. Nós somos 8 bilhões hoje, praticamente, contra 650 milhões de pessoas em 1700. Você sabe que todos os homens usufruem hoje um padrão de vida mais elevado que os seus ancestrais antes do advento do capitalismo? Pergunta Mises nessa lição. A sua mera existência, a nossa, é uma prova do êxito do capitalismo. Como você sabe se você seria aquele único indivíduo entre 12 que a Terra como um todo comportaria se não fosse o capitalismo? Os outros 11 nem existiriam. Antes do capitalismo, o que distinguia o homem da classe média do homem da classe baixa era o fato de que o primeiro tinha sapatos e o segundo não. E hoje a diferença é se tem um smartphone ou não. Mas já se tem pelo menos um telefone simples, geladeira, tem televisão. A vida do pobre hoje é extremamente difícil, a gente sabe disso. Mas ele vive muitas vezes melhor que os seus antepassados. E vive mais e melhor que a maior parte dos ricos daquela época. Os nobres, os reis, etc. Isso vale até para o Brasil. Esse termo, capitalismo, ele foi cunhado pelo Karl Marx, que odiava o capitalismo. Mas o Mises abraçou esse batismo desse termo. Afinal, foi a acumulação de poupança, ou seja, a acumulação de capital, que permitiu todo o crescimento da renda e a diminuição da pobreza que o mundo assistiu. Essa acumulação do capital se baseia no fato de que as pessoas normalmente não consomem tudo que produzem. Elas vão e poupam uma parte, um pedaço daquilo que ganham. Isso que a gente chama de poupança, que por sua vez serve como capital para financiar uma nova empresa, uma nova fábrica, ou a expansão dessa fábrica, um novo empreendimento, que aí vai fornecer mais serviços e produtos. E essas empresas, o que fazem? Essas que receberam esse capital, elas pagam rendimentos a esse financiador, a esse capitalista, que acumula mais capital, que por sua vez permite ainda mais crescimento. Quando o empreendedor ele toma dinheiro emprestado para investir no seu negócio, o que ele faz? Ele contrata mais trabalhadores, ele compra máquinas, ele compra matérias-primas. Ou seja, muito antes do poupador ou do empresário terem qualquer lucro, o produtor da matéria-prima, o trabalhador assalariado, o agricultor já vão estar participando dos benefícios da tal poupança, do capital, muito antes do empreendedor ganhar dinheiro. A verdade incontestável dessa lição é que um padrão de vida mais elevado está relacionado a maior disponibilidade de capital naquele lugar. Vamos comparar, por exemplo, um trabalhador automotivo no Brasil e na Alemanha. O trabalhador da linha da Mercedes no ABC, aqui no ABC, pertinho de São Paulo, ganha, por exemplo, 10 mil reais. E o seu equivalente lá na própria Mercedes, em Stuttgart, ganha uns 50 mil reais. Uma diferença enorme, mesmo levando em conta, descontando o fato de que o custo de vida é mais alto em Stuttgart do que aqui em São Paulo, no ABC. Mas ainda que a gente desconte essas diferenças de cargas fiscais, etc., essa diferença, esse abismo entre os salários persiste. E por que existe uma diferença tão grande entre os salários lá na Alemanha para aqui no ABC? Não é pela benevolência da Mercedes Stuttgart, nem é pela ganância da Mercedes no ABC. A Mercedes Stuttgart tem muito mais capital empregado, ou seja, tem melhores máquinas. Se um trabalhador da Mercedes no ABC for trabalhar em Stuttgart, após algumas semanas de treinamento, ele vai passar a ganhar os mesmos 50 mil reais que o seu colega alemão. Portanto, a essência da lição 1 é: quanto mais aumentar o capital investido por indivíduo, per capita, mais próspero se torna o país e maior vai ser a renda per capita. Segunda lição: o socialismo. O
Mises começa a segunda lição explicando o que vem a ser o sistema de liberdade econômica, que é a economia de mercado, que é um sistema de cooperação entre indivíduos por meio do mercado. E o mercado não é um lugar, é um processo. É a maneira pela qual as pessoas contribuem para o funcionamento global da sociedade, produzindo, comprando, vendendo, consumindo. O Mises esclarece que as liberdades individuais não existem sem liberdade econômica. A liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, de culto religioso, contra você ser preso sem julgamento, essas liberdades só existem se houver liberdade econômica. Então Mises explica, se o governo for o dono das impressoras, é ele quem vai determinar o que pode ser publicado e não publicado. Se ele for dono das emissoras de rádio e televisão, haverá apenas a opinião oficial, sem a possibilidade de críticas. Se o governo for dono ou puder coagir os provedores de internet, a liberdade de expressão e de imprensa desaparece. O mesmo raciocínio vale para todas as liberdades individuais. Os Estados Unidos começaram no século passado uma experiência considerada nobre. Foi quando proibiram o comércio e consumo de álcool. Na época, muita gente se excedia na bebida, bebia demais, tinha violência caseira. Há o mesmo raciocínio para o tabaco e para outras substâncias tóxicas e entorpecentes hoje. Afinal, há uma série de danos ao indivíduo no consumo dessas substâncias, seja álcool, seja tóxico, fumo, etc. Mas se for bom impedir esse mal ao corpo, será que a mente ainda não é mais importante? Será que não é esta a verdadeira faculdade humana, a mente? Não será pior ainda consumir maus livros e assistir maus filmes? Para Mises, toda essa lógica que eu falei agora é um equívoco. A liberdade significa realmente a liberdade para errar. Já para Marx, existe na sociedade um conflito inconciliável entre, por exemplo, a classe alta de um lado e os trabalhadores do outro. Ou entre quem tem status social por nascimento, um aristocrata quatrocentão de um lado e a ralé, o campesinato do outro lado. Mas o que a gente vê na prática é que quando inexistem restrições na lei, como era o caso num sistema tradicional de castas, existe ampla mobilidade social. Nascer rico ou nascer pobre não significa necessariamente manter essa posição social para o resto da vida. A cada geração, os 20% mais ricos são formados majoritariamente por gente que não estava nessa faixa na geração anterior. Já no sistema socialista, essa liberdade de mudar o próprio destino não existe. O ponto mais crucial dessa segunda lição, pessoal, é a falha fatal do socialismo, que é a ausência do cálculo econômico. O Mises diz que não apenas os engenheiros, mas também os empresários precisam calcular. O demonstrativo de resultados de uma empresa, de lucros e perdas, é o que orienta a lógica empresarial. E esse cálculo só pode ser feito se o empresário tem acesso aos preços fornecidos pelo mercado. Mas os socialistas sempre demonizaram a economia de mercado. Queriam substituí-la por um sistema sem preços e sem mercados. Queriam abolir o que o Karl Marx chamou de caráter de mercadoria dos produtos e do trabalho. No socialismo, tudo que participa da produção, maquinário, bens intermediários, matérias-primas, tem que ser de propriedade do governo. Então, como tudo já é do governo, não existem preços, porque não são necessárias compras e vendas, está tudo dentro do Estado. E assim, sem preços, não se sabe, não tem como se saber se a atividade é lucrativa ou se dá prejuízo. E, portanto, não se sabe o que produzir ou para quem produzir. O Mises, então, ele mostrou que nem na prática e nem na teoria o socialismo pode funcionar. Ele previu que o experimento socialista soviético fracassaria. A gente está falando de 1959, ele já tinha falado isso desde 1920 e finalmente fracassou, como a gente sabe. E os demais sistemas socialistas fracassarão sempre e em todos os lugares, como Mises diz. Nós sabemos como terminou essa brincadeira do socialismo. Com um fracasso econômico, os planejadores centrais acabam fazendo o quê? Adotando o totalitarismo para fazer valer a sua visão. Começa a falhar, ele não aceita que falhe, intervém mais e mais até chegar a um completo totalitarismo. E essa, pessoal,
é a segunda lição de Mises. Terceira lição, o intervencionismo. Na terceira lição, o Mises explica qual é o papel do governo. Dentro do sistema de livre mercado, o governo deve cuidar unicamente da segurança, segundo Mises, proteger o funcionamento harmônico da economia de mercado contra fraude, violência, agressões dentro do país e vindo também de fora do país, se for o caso. E a única função legítima de um governo é produzir segurança. Intervencionismo significa que o governo não se limita a fazer apenas essa função, quer fazer mais do que isso. Então, um governo intervencionista é aquele que interfere no mercado, interfere nos preços, interfere nos salários, interfere nas taxas de juros, nos lucros. E ao fazer isso, ele interfere na forma como as pessoas vão tocar os seus próprios negócios. Ao invés, então, das empresas atenderem ou estarem focadas em atender às demandas dos consumidores, os negócios passam a ser conduzidos segundo as regulamentações do governo. O Mises condena ferozmente o tabelamento de preços, que, como a gente sabe, o Brasil é mestre em mostrar, é uma aula em mostrar isso, sempre causa falta de produto. E para tentar resolver a falta de produtos, o que o governo faz? Passa então a interferir em outros produtos. Por exemplo, se está faltando leite porque os produtores não conseguem mais cobrir os custos da produção por causa do tabelamento que o governo fez, aí o governo passa a controlar também o preço da ração utilizada para alimentar as vacas para tentar baratear o preço do leite. E vai se repetir a mesma história que aconteceu com o leite. Vai agora, ao invés de faltar só leite, vai faltar leite e vai faltar ração também. E assim o governo vai interferindo cada vez mais na economia. Se com a sua intervenção o governo pretendia tornar os produtos mais baratos e agradar os consumidores, ele consegue o quê? O exato oposto disso. Antes da interferência, o preço não agradava a ninguém. Todo mundo achava que estava alto. Mas pelo menos ainda era possível encontrar os produtos nas prateleiras. Agências reguladoras com as suas regulamentações, o protecionismo, a burocracia cartorial, todas essas são intervenções tão danosas quanto o tabelamento de preços. Aí o intervencionista argumenta: eu não sou socialista, veja bem, não quero que o governo controle tudo, mas não dá para intervir só um pouquinho, corrigir algumas falhas disso que a gente percebe aí no mercado, que a gente vê como falhas? O que o Mises responde nessa lição é que a ideia de que um sistema intermediário entre o capitalismo e socialismo que pode prosperar, isso é um total contrassenso. Quarta lição, a inflação. Nessa lição, o Ludwig von Mises utiliza caviar e batatas para explicar a inflação. Você já se perguntou por que o caviar é mais caro do que a batata? Porque existe menos caviar disponível do que batata. Agora, se a oferta de caviar passasse a ser maior do que a oferta de batata, por um milagre, o preço do caviar ia cair consideravelmente. Ou seja, a gente sabe, quanto maior a oferta, menos o produto vale e menor será o seu preço. Mas o que isso tem a ver com a inflação? É que essa mesma regra se aplica ao dinheiro, à moeda. Quanto maior a oferta de dinheiro, menos o dinheiro vale. E se o dinheiro vale menos, ele compra menos produtos, menos serviços. O preço das coisas acaba aumentando em relação ao valor do dinheiro. E isso é o que Mises chama de inflação. E como é que se aumenta a oferta de moeda, a quantidade de moeda? Imprimindo ou criando dinheiro. E só quem pode fazer isso é o governo, no caso, Banco Central. Segundo Mises, só o governo e ninguém mais pode ser considerado culpado e responsável pela inflação. Aqui no Brasil, as pessoas jogam a culpa nos empresários, etc., mas não percebem que tem alguém produzindo mais dinheiro. O governo tem grande interesse na inflação porque a inflação é um imposto disfarçado, que aumenta a arrecadação de impostos. E, pelo disfarce, gera menos atrito na sociedade do que o tradicional aumento de impostos. É mais fácil fazer inflação do que negociar no Congresso, aumentar os impostos, por exemplo. Quando o governo coloca mais dinheiro no mercado, ele faz o consumo de bens e serviços por algum tempo aumentar. E como isso poderia ser algo ruim, alguém pode perguntar. É que tem um
ou melhor, eu diria, 2 detalhes. A rapidez com que esse dinheiro penetra no mercado é maior do que a rapidez do aumento da produção de bens e serviços. Então, quem recebe e usa primeiro o dinheiro criado, compra produtos antes da inflação pegar. Os que usam o dinheiro por último, perdem, porque os preços já subiram nesse processo. Então, há, portanto, uma redistribuição de renda, normalmente dos pobres para os ricos. E, além disso, o segundo fator, como há mais dinheiro do que os produtos, nós temos inflação que prejudica todo mundo. O consumo vai acabar caindo depois do período de euforia inicial, que o dinheiro chegou, as pessoas começam a comprar mais coisas. Isso aí tudo acaba porque vem inflação. Todos perdem e os pobres perdem mais que todos. Quinta lição, o investimento estrangeiro. Por que somos o eterno país em desenvolvimento, ficando para trás inclusive em relação aos nossos pares? A realidade é que a renda média do brasileiro é muito baixa. Mais baixa, por exemplo, que a do chinês. Na média, hein? O chinês tem mais renda que o brasileiro, se a gente medir isso em moeda forte, em dólares. E eles são 1,4 bilhões de habitantes. O coreano ganha 3 vezes mais que o brasileiro. O brasileiro ele ganha menos que o chileno, ganha menos que o mexicano, ganha menos que o uruguaio. Eu não quero nem comentar sobre os países europeus, sobre os Estados Unidos, esse tipo de país. E quais são as causas dessa diferença? O que tem de errado com o brasileiro? Na verdade, não tem nada errado com o brasileiro. O que tem de errado são as condições e as políticas econômicas do Brasil, que só permite que tenhamos renda baixa. Como a gente viu na primeira lição, a diferença está no estoque e disponibilidade de capital que existe aqui no Brasil. O capital investido per capita, né, por cabeça, é maior daqueles outros países que eu falei. Lá tem mais máquinas, tem mais automação, tem mais computadores. O Mises explica que 100 homens que trabalham numa fábrica de calçados nos Estados Unidos produzem muito mais, no mesmo prazo, do que 100 sapateiros na Índia que utilizam ferramentas antiquadas, num processo de produção muito menos sofisticado. E o empresário, ele não pode pagar mais para o trabalhador do que o montante que esse trabalhador agrega ao valor do produto. Como dizem os economistas numa linguagem mais técnica, assim, os salários são determinados pela produtividade marginal do trabalho. Os ingleses, eles passaram a poupar e investir em negócios antes de outros países. Eles ficaram ricos primeiro. Aí vieram os alemães, os suíços, os americanos, passaram a poupar e investir. Depois, e acabaram ficando ricos também. Nas últimas décadas, a gente viu que a China saiu da miséria e ficou com uma renda maior que a brasileira, justamente porque eles pouparam muito. Em crescimento não existe atalho. É preciso o sacrifício de poupar e o suor do trabalho. Mas o Mises aí explica o que a gente quer falar nessa lição. Que o investimento estrangeiro é a melhor aproximação que existe a ter um atalho para esse processo todo. O Brasil ele pode tomar o atalho de atrair o capital de estrangeiros e se desenvolver. Isso aconteceu, isso ocorreu por um tempo no século XX. Mas nessas últimas décadas o governo dificultou a poupança. Com o quê? Taxação severa a empresas, excessivas regulamentações, taxação progressiva a pessoas físicas, uma enorme burocracia, controles variados, tudo isso punindo a livre iniciativa e prejudicando a atração de poupança externa. Se a gente quer ter renda de país rico, é preciso que o governo deixe de atrapalhar o retorno econômico da livre iniciativa, de forma que a poupança aumente entre os brasileiros e que o capital externo alavanque o crescimento. E esse é o ponto central dessa quinta lição. Sexta lição, política e ideias. Nessa última lição, o Mises discute como a democracia foi gradualmente corroída pelos grupos de pressão, dentro e fora do parlamento, que sempre buscam uma posição especial para os seus favorecidos. Só tem um interesse que não está representado no parlamento, no Congresso: a nação como um todo, o cidadão comum. Formam-se maioria para reservas de mercado, para pisos salariais para todo tipo de categoria, para fazer preço mínimo, preço máximo, para dar dinheiro público para empresário, para fazer favores a funcionários públicos, privilégios, para criar cargos em empresas estatais, entre outros. A democracia tem produzido intervencionismo de grupos de pressão
E a consequente deterioração da liberdade, do governo constitucional e das instituições representativas nada mais é do que o reflexo da mudança para pior das ideias políticas e econômicas, em especial pela influência do marxismo. E nessa última lição é que a gente vai encontrar a célebre frase do Ludwig von Mises: ideias, somente ideias, podem iluminar a escuridão. E é esse mesmo o cerne dessa lição, o poder das ideias. O Mises coloca a seguinte questão: será que nossa civilização ocidental vai ter o mesmo fim que o Império Romano, que capitulou sob o peso dos controles de preços, da inflação, do intervencionismo? Há risco. Afinal, as ideias socialistas, intervencionistas e inflacionistas foram formalizadas por escritores, por professores, teóricos no meio acadêmico, que, por sinal, são tão burgueses quanto Marx e o Engels, conforme a própria definição deles. Qual é a solução? O Mises diz que é nosso dever combater as más ideias, lutar contra o confisco da propriedade, lutar contra o controle de preços, contra a inflação, substituir, afinal, as más ideias por ideias melhores. Ideias, somente ideias, podem iluminar a escuridão. Mises tinha plena confiança de que nossa civilização ocidental perduraria. Ele teve razão até agora. Os desafios continuam, são crescentes. A gente está vendo no mundo de 2024. A bola está agora com a próxima geração de liberais e de conservadores. E assim concluímos as 6 lições de Mises. O modelo da Brasil Paralelo para de pé porque as pessoas assistem os nossos conteúdos e têm vontade de assistir mais. Existe uma parte importante dos nossos conteúdos que é educacional, né? Existem também os filmes todos que nós temos em nosso catálogo, nosso streaming. São conteúdos que transformam muitas vidas. E a gente chega lá com uma oferta boa de filmes, etc., um aplicativo gratuito para ela usar, e ela acaba tendo acesso a um conhecimento e despertando para uma nova vida. Eu garanto para você que o consumo dos nossos conteúdos vai transformar a sua vida. Então eu convido você, vamos fazer essa forcinha, né? Vamos dar esse passo, adquira a assinatura da Brasil Paralelo, e não só você vai ter isso, como de bônus você vai fazer parte de uma comunidade de pessoas conscientes, pessoas engajadas, pessoas que têm uma intenção boa para o seu país. Então convido você a fazer a assinatura da Brasil Paralelo.